Olá, pessoal. Hoje vamos estar dando início a mais um treinamento do SCH. Esse mês vamos estar falando sobre prevenção relacionada aos catéteres centrais, né, infecção primária de corrente sanguínea. Vamos estar falando um pouquinho sobre as instalações desse dispositivo e o manuseio adequado, tá? Vamos iniciar com uma introduçãozinha, tá? As infecções da corrente sanguínea relacionadas aos catéteres centrais estão associadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde, ou seja, quando o paciente acaba adquirindo uma infecção relacionada ao catéter central, às infecções de corrente sanguínea, ele tem desfecho desfavorável. Pode ser o prolongado do tempo do paciente dentro do ambiente hospitalar, tempo de internação do paciente, né? Até mesmo o desfecho óbito. Existe um estudo no Brasil que encontrou 40% das taxas de mortalidade de pacientes que tiveram infecção relacionada ao catéter central, corrente primária de corrente sanguínea. As bactérias que mais foram isoladas foram a Klebsiella, tá? Que é a KPC, e o Acinetobacter. Além disso, as infecções de catéter central de corrente sanguínea se associam ao prolongado do tempo de internação hospitalar, como foi falado anteriormente, tá? E essa é a infecção associada aos cuidados em saúde de maior potencial preventivo que existe. Toda infecção hospitalar, né, a gente consegue prevenir, porque só depende da gente, né, nós profissionais de saúde, de estar fazendo as boas práticas, de estar fazendo a higienização das mãos, manutenção dos dispositivos e afins, tá? Mas o estar associado à corrente sanguínea, ele tem o maior potencial preventivo que existe, tá? Que é tudo nosso mesmo, né? Tudo a gente, que a gente consegue prevenir através da adesão dos bandos, das boas práticas, tá? Falando sobre um pouco dos tipos de catéteres, tá? A gente tem os catéteres intravasculares, que podem ser periféricos, né? Que são aqueles catéteres que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, que são os gélficos e os escalpos, tá? Os catéteres centrais são inseridos diretamente em vasos centrais ou em vasos periféricos e a sua terminação está posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso. Esses são os catéteres do paciente de hemodiálise, que são os permicados. Os catéteres venosos centrais, eles são comumente utilizados para a administração de medicamentos, soluções hemoderivadas, nutrição parenteral e para o monitoramento hemodinâmico. Pode apresentar complicações infecciosas. Esses são os catéteres que a gente mais vê na UCI, os pacientes que estão utilizando, né, na UCI, e esses são os tipos de catéter que pode apresentar infecção, tá? São os que a gente mais monitora. A gente monitora todos, né, mas os catéteres venosos centrais são os que a gente mais monitora. A gente também tem o cateter umbilical, são aqueles colocados diretamente na artéria ou na veia, né, do umbigo umbilical dos neonatos. Falando um pouco sobre as funções, a gente tem a função periférica, tá? A função periférica, a Anvisa fala que a gente precisa dar preferência aos membros superiores e a gente precisa evitar as dobras cutâneas, tá? Função central, venosa central, a gente tem uma linha de preferência, tá? Uma ordem de preferência, que é subclávio, depois jugular e por último femoral. Femoral a gente tem que deixar por última escolha, tá? Depois que a gente não conseguiu a subclávio ou a jugular, dos dois lados, direito e esquerdo, porque a femoral ela tá perto do nosso intestino, da nossa bexiga, onde tem mais bactérias, tá? E o risco de infecção é maior. Outra coisa importante é sobre a secagem espontânea do antisséptico, tá? Toda vez que a gente for fazer uma punção, seja ela de catéter venoso central ou de periférico, a gente precisa aguardar a secagem espontânea, tá? Se a gente passou algodãozinho com álcool lá, a gente precisa deixar secar para ele fazer o efeito que ele precisa, tá? Ainda sobre a inserção, tá? Fazer a remoção dos pelos quando necessário. Ela deve ser utilizada no tricotomizador elétrico, tá? Ou tesouras. A gente não pode estar utilizando lâminas de barbear, muito menos lâminas de bisturi, pois aumenta o risco de infecção. E fazer a higienização das mãos antes e após a inserção de qualquer tipo de manipulação do catéter. Utilizar a barreira máxima estéril no momento da inserção dos catéteres centrais. A gente tem um kit montado no CME, que toda vez que for fazer a inserção de catéteres centrais, seja ele permicate, seja ele
os catéteres da UCI, a gente precisa estar utilizando esse kit, tá? Que vem com os campos para cobrir todo o paciente, tá? A gente só vai deixar o local onde vai ser inserido do lado de fora. Realizar o preparo da pele com solução alcoólica, tá? Passar clorexidina no local da inserção, tá? E a desgermação prévia, tá? Não é recomendada, né? Não é necessariamente que precisa ser feita. A não ser que em caso de bastante sujidade. Se o meu paciente está apresentando bastante sujidade no local da inserção, a gente pode sim estar fazendo a desgermação, né? Pegar a clorexidina desgermante e passar, mas não é mais tão recomendada. Os catéteres inseridos em situação de emergência ou sem a utilização de barreira máxima devem ser trocados para outro sítio assim que possível. A gente não pode deixar ultrapassar 48 horas. E sempre aplicar o checklist de inserção. Pode ser o técnico, pode ser o enfermeiro, toda vez que for fazer um catéter central, uma troca de permicática no hemodiálise, a gente precisa estar aplicando esse checklist. Falar um pouquinho sobre a cobertura e fixação, tá? E a estabilização desses catéteres. A gente tem um dispositivo de estabilização sem sutura que reduz o risco de infecção primária de corrente sanguínea. Não é nosso caso, todos os nossos têm sutura, né? O que ele fala é que quando a gente faz um ponto, né? É um corpo estranho e a pele acaba que faz uma infecção local e isso pode acarretar numa infecção primária de corrente sanguínea, tá? Sobre o curativo, tá? Realizar a troca da cobertura com gases e fita adesiva estéreo a cada 24 horas. E a troca de cobertura estéreo transparente a cada 7 dias. Ou seja, eu acabei de inserir o meu dispositivo, o meu catéter venoso central ou permicate. Meu primeiro curativo vai ser com gases e espaladrapo, tá? E eu preciso fazer a troca a cada 24 horas. Se ainda tiver sangrante, a gente continua mantendo gases e espaladrapo para realizar a troca a cada 24 horas. Se não tiver mais sangrante, a gente vai mudar ele para cobertura estéril, para curativo transparente, tá? Esse curativo ele permanece por 7 dias e a gente faz a troca dele antes do prazo, né? Se estiver suja, solta ou úmida. E toda vez que a gente fizer o curativo, a gente precisa identificar com a data de inserção, a data que foi colocado o catéter, tá? E a data do curativo e quem realizou o curativo. Toda vez que for manipular catéteres venosos centrais, permicates, periféricos, a gente precisa fazer a desinfecção dessas conexões, tá? Pegar uma gás ou algodão com álcool, a base de álcool pode ser clorexidina alcoólica ou álcool 70 mesmo, e fazer a fricção mecânica dessa conexão, de 5 a 15 segundos, tá? Precisamos avaliar no mínimo uma vez ao dia o sítio de inserção, tanto dos centrais como dos periféricos, tá? Fazer a inspeção visual, palpação e registrar isso em prontuário. Precisamos fazer a troca dos acessos periféricos a cada 96 horas, tá? Ou seja, 4 dias. Ou se sinais flogísticos ou sujidade. Remover os catéteres desnecessários. Se o meu paciente não tem mais necessidade de permanecer com aquele catéter, a gente faz a remoção, tá? Tanto periférico como central. Não realizar trocas pré-programadas dos catéteres centrais. Não tem uma data estipulada pela Anvisa que fala que os catéteres têm que ser trocados a cada tantos dias. Tem umas literaturas que falam 30 dias, outras falam 40, mas a gente precisa realmente fazer a avaliação diária desses catéteres, tá? Falando sobre o sistema de infusão, realizar a desinfecção dos conectores antes de cada acesso ou manipulação, trocar os conectores em intervalo não inferior a 96 horas ou de acordo com a recomendação do fabricante e instituição. E sobre as bombas de infusão, a gente precisa fazer a limpeza e desinfecção da superfície e do painel das bombas de infusão. Eles têm que ser feitos a cada 24 horas e na troca do paciente, tá? Quem é que faz essa desinfecção, essa limpeza? A equipe de enfermagem. Cuidado no preparo e administração de medicamentos.
Fazer a higienização das mãos antes de fazer a manipulação desses frascos, medicamentos, qualquer solução intravenosa, tá? Utilizar técnica asséptica em todos os aspectos da utilização de frascos de medicamento, preparação e administração de medicamentos parenterais. Manter sempre as conexões não utilizadas fechadas com tampa de proteção. Eu fui lá, instalei um soro no meu paciente, acabou o soro daquele paciente, a gente sabe que os equipos eles duram 24 horas. Eu posso manter aquele equipo lá desde que eu esteja com ele tampado, tá? Fechado. Utilizar sempre o sistema livre de agulha para todos os aspectos da administração de medicamentos e transferência de soluções entre recipientes, tá? Os frascos de medicação multidose utilizados por mais de um paciente, eles devem ser armazenados e rotulados de forma adequada e não devem entrar na área de atendimento imediato ao paciente. E caso isso aconteça, eles precisam ser dedicados somente àquele paciente que teve contato com os medicamentos multidose, tá? E descartado imediatamente após o uso. Todos os frascos de multidose eles têm que estar identificados da forma correta. A data que abriu, data de validade de quem abriu, tá? Ele não pode entrar em contato no leito, na enfermaria de outros pacientes, tá? Se ele for entrar em contato, ele fica exclusivo para aquele paciente e é descartado após o uso. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as coletas das culturas, tá? Da hemocultura, que são dos catéteres centrais. Sempre que a gente tiver uma suspeita de infecção relacionada ao catéter, tá? Que não seja de natureza sistêmica, né? Restrita ao local, a gente precisa fazer a coleta da hemocultura. Claro que isso vai ser pedido médico, tá? Sempre a gente está avaliando, mas você como enfermeiro também pode estar sugerindo para o médico que está pedindo, ou acionar o SCIH, tá? E como é que vai ser feita essa coleta? Toda a hemocultura ela é feita de par, ou seja, são duas amostras. Se o paciente está de catéter venoso central, a gente vai coletar de uma das vias do catéter central e a outra via de uma via periférica. Quem faz a coleta do catéter central é o próprio enfermeiro e a outra da veia periférica é o pessoal do laboratório. Não tem indicação, não se faz mais coleta, não se faz mais cultura de ponta de catéter central. Se eu precisei tirar meu catéter do paciente, o médico solicitar, pode estar acionando o SCIH, porque não é liberado mais esse tipo de exame, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, pode estar acionando o SCIH, tá bom? E obrigada.